Se você é brasileiro, certamente conhece as bolinhas douradas e crocantes que estão enraizadas desde a cultura até a tradição do nosso país. No dia de hoje, vamos apresentar a história do pão de queijo, sua relevância econômica para o povo brasileiro, bem como inúmeros fatores relevantes sobre essa iguaria. Começando pela história, é correto dizer que o surgimento do pão de queijo é um tanto quanto incerto. Entretanto, há registros que apontam a sua criação no século XVIII, no período da escravatura, que se mistura com o ciclo do ouro nas fazendas de Minas Gerais. Nessa época, algumas regiões do Brasil eram produtoras de alimentos específicos, e a falta de logística no direcionamento de cada produto resultava no atraso da entrega, e às vezes o produto chegava até com uma qualidade comprometida. Isso acontecia muito com a farinha branca, que na maior parte das vezes era importada, custava caro e demorava muito para chegar. Ainda assim, as cozinheiras tinham que se virar para fazer os pães de seus senhores. Com isso, a alternativa que encontraram foi utilizar o polvilho no lugar, o que foi muito viável, pois o Brasil sempre foi um grande produtor de mandioca, que é a base da alimentação do povo indígena que aqui já vivia. À receita, elas adicionavam queijos que sobravam e endureciam, ovos e leite. Ao enrolarem as massas em formato de bolinhas e assarem, marcava-se o início dessa iguaria tão marcante. Yay! Porém, há mais um detalhe sobre a história do pão de queijo. Há indícios também de que ele nada mais é do que uma variação da chipa, criada pelas missões jesuíticas, com influência indígena e europeia. Ela é muito típica de países como o Paraguai e a Argentina. Agora falando um pouquinho de popularização, por volta de 200 anos o consumo do pão de queijo ficou concentrado somente no sudeste do Brasil, especialmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Somente após 1950, com o desenvolvimento das quitandas de broas, biscoitos e bolos, que a iguaria passou a ser consumida no país inteiro. Portanto, a popularização definitiva do pão de queijo chegou em 1990 com o desenvolvimento das indústrias alimentícias. Com a criação dos congelados, ele passou a ser exportado para outros lugares do mundo, como a Europa, Japão, Estados Unidos e até a América Latina. Porém, nesses lugares, a força de consumo que é encontrada no Brasil do pão de queijo não é tão forte assim. O pão de queijo é um lanchinho que todo mundo gosta, que está presente em muitos momentos da nossa vida, seja no café da manhã, no lanche da tarde, para comer durante o intervalo no serviço ou até mesmo na espera do ônibus. Quando falamos em pão de queijo, vocês lembram de algum lugar em específico? Uns lembram da casa da avó, ou até mesmo da cantina da escola, ou então de Minas Gerais, que é um estado que produz mais leite no Brasil e que tem uma cidade chamada Paracatu, que por sinal é a capital mundial do pão de queijo. O pão de queijo é muito importante, tanto pela história, que conta um pouco da cultura de um povo, como para a parte econômica do Brasil. E principalmente, ele é importante, pois contém lembranças de momentos e vivências que temos durante a nossa jornada na Terra. Como vimos, o pão de queijo teve sua origem no Brasil, e a partir da sua criação, ele foi se tornando muito popular e importante para o país. Com a fama do pão de queijo crescendo cada vez mais, ele também foi capaz de se tornar um grande auxiliar para a economia brasileira, fazendo com que microempreendedores ou até mesmo empresas de grande porte pudessem alcançar países muito improváveis como o Japão, por exemplo. Um exemplo de tamanho sucesso seria a empresa Forno de Minas, uma fabricante de pão de queijo congelado que já foi capaz de pensar em parcerias com países como Argentina, Colômbia, Japão e México. A tendência é que a fama deste alimento se estenda cada vez mais, se tornando um forte auxiliar para a economia do nosso país. Porém, ajudar na economia não é sua única vantagem. Analisando a tabela nutricional deste alimento, podemos analisar que o pão de queijo, se consumido em pequenas quantidades, pode ser um grande auxiliar no seu dia a dia, podendo ser considerável até como um alimento saudável. Vamos começar a nossa receita. Primeiramente, os nossos ingredientes, que a gente vai ter o polvilho doce, 500 gramas, o queijo parmesão ralado,
gente vai utilizar metade desse pacotinho, o leite, o óleo, sal e 4 ovos. Vamos começar, colocando o leite e a gente vai pegar uma xícara e colocar 2 delas, até o topo, para completar a primeira parte da receita. Vamos agora adicionar o óleo. Na mesma xícara a gente vai pegar e encher quase até o topo, não até o topo totalmente. E vai colocar na mesma panelinha junto do leite que foi colocado anteriormente. Iremos agora pegar a nossa mistura de óleo e de leite e levar até o fogão. Deixaremos nele até formar fervura. Quando formar fervura, é para desligar. Enquanto a mistura ferve, iremos adicionar o polvilho doce em uma tigela, de preferência grande, para suportar todo o polvilho. Logo após você perceber fervura entre a mistura, jogue-a em cima do polvilho na tigela, assim misturando até mais ou menos se formar uma massa homogênea. Quebre os 4 ovos e jogue na mistura, até formar novamente uma mistura homogênea. Enquanto você mexe a massa, já vai pré-aquecendo o forno a 210 graus. Se o seu fogão tiver a opção de já aquecer somente a parte de baixo, é de melhor forma para assar o pão de queijo. Com o forno já em pré-aquecimento, você volta para a massa e vê se ela está dando já uma esticadinha em forma homogênea já. Você já entra com queijo parmesão, adicionando metade do pacote para não ficar tão fraco e também, nesse caso, adicionar tudo, não ficar um gosto tão forte. E logo após você adicionou o queijo parmesão ralado, você entra com uma colher de chá de sal. Vai a gosto, a questão do sal. Tem gente que prefere um pão de queijo mais ameno, já com um gosto mais salgado, aqui é uma receita que deixa no meio termo, então pode ser que seja de mais agrado de ambas as partes. E você vai mexendo até formar novamente uma mistura homogênea. Logo com a massa pronta, para o formato do pão de queijo, pegue 2 colheres e vai modelando com elas até virarem bolinhas. De preferência, a sua. Se você quiser um tamanho maior, bolinhas maiores. Se quiserem um menor, bolinhas menores também. Vai a gosto de cada um e com a proposta que cada um tem em mente. Com os pães de queijos formados, coloque-os ao forno durante 40 minutos. Só que vai dependendo do forno e de como você gosta do seu pão de queijo. Mais branquinho, um pouquinho mais passado. Se seu forno for mais potente, fique de olho que ele pode ficar pronto mais cedo. Caso não, pode deixar uns minutinhos a mais, mas é sempre bom ficar de olho para não queimar. Quando você perceber que eles estão prontos, tire-os do forno e acaba por aqui a nossa receita. Esse é o processo do pão de queijo, desde o modo de preparo, os ingredientes e tudo mais até o fim dele. Essa é a receita tradicional. Claro que tem muitas variações, mas esse é o modelo mais tradicional. Então, podendo incluir ali alguma adição a mais de sal, alguma coisa, mas a receita sempre segue esse mesmo caminho.